7 horas mais 39 minutos, 7h39, Jornal da Manhã em entrevista. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando nesta manhã de segunda-feira. Hoje, dia 29 de dezembro, estamos na reta final do ano, hoje e mais 2 dias, né? O dia só está começando hoje, então tem que contar. Hoje mais 2 dias, quase 3 dias para finalizar 2025. Muita coisa aconteceu, muita coisa foi superada, muita coisa conquistada nesse ano 2025. A gente sabe que nunca é perfeito, nunca é do jeito que a gente quer, mas é sempre bom te contar com soluções. E o Sicredi Vanguarda, de certa forma, fez isso, né? Ultrapassou 260 mil associados, superou 100 agências, consolidados o crescimento regional, e em São Miguel do Iguaçu, com 3 agências, é uma das cooperativas de crédito mais consolidadas, indiscutivelmente, nesse sentido. No Jornal da Manhã Entrevista, eu vou conversar aqui com os gerentes Ricardo De Antoni e Thiago Bach. O Ricardo De Antoni, gerente da Unibart, e o Thiago Bach, gerente do distrito de Santa Rosa, estão aqui para conversar com a gente. Primeiramente, o bom dia para vocês, muito obrigado aqui pela presença, para a gente fechar e falar um pouco de Sicredi, fechando o ano de 2025. Bom dia, Cunhasque, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Jornal. E vamos falar um pouquinho desse ano de 2025 para o Sicredi, como um contexto geral aí, né, Ricardo? Isso mesmo, bom dia, Cunhasque, bom dia aos nossos ouvintes, bom dia, Thiago. É uma satisfação poder estar aqui, né, contando as horas para fechamento de ano, né, onde a gente quer trazer à comunidade, a todos os ouvintes aí, um breve relato aí de tudo que aconteceu em nossa cooperativa, né. São números fantásticos que nós estamos trazendo a vocês. E olha, eu quero já, em nome da coordenação aqui da Rádio Jornal, em nome do diretor-geral, seu Constante Scariotti Neto, um agradecimento muito especial ao Sicredi, porque juntos esse ano fechamos uma das parcerias que, só vou trazer um relato para vocês que a gente se surpreende a cada dia, tá? Através do projeto Festa Raiz. Sábado saímos para jantar e fora aqui de São Miguel encontramos pessoas de São Miguel. A família Peron, um abraço aí para a família Peron, e que estavam solicitando, né? Ano que vem vocês vão passar em São Jorge, né? Vocês estarão em São Jorge ano que vem, né? Porque aí eu estava explicando, né, que como a gente foi acertando a base do projeto, foi alinhando, tinha bastante coisa para acertar, e porque era uma coisa totalmente nova, né, saindo ali, então tinha muita aresta para a gente chegar até um determinado ponto. Agora sim a gente pode ir. E passou Aurora, passou São Jorge, né, ficaram para trás esses 2 eventos que ano que vem já está garantido no nosso calendário. Então dizer para toda a população ali que o Festa Raiz vai passar por lá, e dizer para vocês que o Festa Raiz foi proporcionado porque o Sicredi abraçou e praticamente idealizou esse projeto, sentiu essa demanda, e exatamente isso na primeira pergunta que eu vou colocar, né? Depois a gente vai falar um pouquinho também do nosso agro, né? A série Agro Mais também junto com o Sicredi, contando boas histórias, mas mostrando também a realidade aqui da nossa região. E me chamou muita atenção porque a gente começa a se envolver, Ricardo e Thiago, e a gente começa a ver projetos para terceira idade, com uniformes, por exemplo. A gente tem um bebedouro aqui no centro da cidade, né? Uma ação simples, mas que a gente vê toda vez gente pegando água ali, e não tinha esse ponto de referência. E tantas outras. A gente participou de um evento doação de cestas básicas, né? Eu estou citando o que vem na memória, né? Teve ações voltadas para cancha de bocha, né? Lá ganhou melhorias através do jantar do peixe, né? Então, assim, o Sicredi, ele demonstra, e eu queria que vocês falassem essa essência, porque eu vejo assim muita gente crescer, muitas empresas, muitas cooperativas, elas crescem e elas sentem que não precisa mais fazer esse trabalho com a comunidade. E o Sicredi parece que vem nessa contramão, né? Parece que aí que o Sicredi aplica, porque a gente viu em todas as comunidades essa ação presencial do Sicredi. Eu nunca vi isso na minha vida, tá? Andando, estar todos sempre presentes nos eventos, quase todos os eventos de festas, né? Então,
para a gente entender esse trabalho com a comunidade, né? De onde vem essa essência? Então, Cunhasque, a cooperativa, o Sicredi, ela, pegando no nível sistêmico, é a cooperativa mais antiga, né? É a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, são mais de 120 anos de atuação, né? E o que você comentou, ele está dentro da nossa missão, que é ser reconhecido como instituição financeira cooperativa, mas também, junto com isso, trazer o desenvolvimento econômico e social dos locais que a gente está inserido. Então, é participar junto com as comunidades, é estar ativo. E o nosso propósito, né, Ricardo, que é construir juntos uma sociedade mais próspera, né? Então, como é que a gente vai construir uma sociedade mais próspera estando distante, né? Não, a gente precisa estar junto com as comunidades, participando, entendendo em loco o que é a necessidade de cada local, de cada comunidade. Às vezes é uma coisa simples, às vezes é uma coisa que demanda um trabalho maior e a gente está participando, né? Você comentou do jantar do peixe lá, a gente se envolveu em fazer o jantar, em ajudar a servir. Agora, poucos dias atrás, a gente se envolveu com a escola, fez o jantar, um risoto, galinhada no tacho, que a equipe do Sicredi, com os colaboradores, montou uma equipe e fez o jantar em parceria com a escola, né? Então, o risoto era nossa responsabilidade. E o valor que a gente aporta nos eventos, ele é pequeno, perto do impacto que ele gera lá na frente. Então, um valor que a gente faz ali, patrocina, ele gera 5, 6 vezes a mais depois que a entidade pode estar utilizando para suas melhorias aí, né? E a gente conhece, você citou aqui algumas ações que nós realizamos, de fato. Tivemos agora, última ação nossa, foi a entrega de 500 caixas de bombons, né? Que muito bem, com certeza ajudou ali a paróquia, a igreja, né? Fez uma ação muito importante aí com as crianças, né? Dando a eles um Natal mais digno, um Natal mais alegre, através de doces e brinquedos. E para nós isso é motivo de muita satisfação, né? Nós fazemos essas ações não porque é uma obrigação, mas porque nós entendemos que estar na comunidade, poder ajudar a comunidade é importante. E algumas ações a gente não consegue nem mensurar. Por exemplo, as festas de comunidade, que já é tradição, nós vamos estar sempre presente, mas algumas coisas, por exemplo, a doação de copos e papel, de guardanapo, né? A gente faz isso de uma forma que talvez a comunidade, né, não perceba, mas existe um valor agregado ali. E eu queria citar, assim, o projeto, né, Festa Raiz, que realmente fez a diferença e vai fazer mais a diferença no próximo ano, porque realmente ali, né, Cunhasque, no nosso bate-papo, na elaboração, no projeto que você nos encaminhou, a gente percebeu a importância, né, de não simplesmente estar lá participando, que é importante também, mas poder contar a história da comunidade, né, valorizar as pessoas que estão na comunidade. Isso está refletindo, né, na audiência, está refletindo assim na demanda de querer estar presente na próximo ano. Então, para nós, tudo isso, né, além dos patrocínios que a gente também teve esse ano, muitas ações aconteceram. Mas isso é tudo porque nós entendemos que a comunidade onde nós estamos inseridas é importante para nós, né? Não é simplesmente a gente buscar o financeiro da comunidade, mas a gente poder devolver à comunidade e com isso a gente poder estar crescendo juntos. E eu vejo outra questão muito importante quando se fala de cooperativismo. A gente nunca pode esquecer que a Sicredi é uma cooperativa, porque o associado que está ali, ele se sente contemplado, né? O associado da comunidade tem o Sicredi colaborando, seja com um simples papel de mesa, né? Mas a gente sabe, conhece a realidade de algumas comunidades e sabe o quanto que isso é significativo, né? Toda ajuda é bem-vinda. Então, o associado também tem essa parte, opa, minha cooperativa está aqui, eu faço parte disso também. Então, acredito que tem esse sentimento de contemplação, né? Exatamente, Cunhasque. Os lugares que a gente faz essas doações, o pessoal sabe que, entendem também, que um rolo de papel, a gente falando um pouco do papel que a gente tem, ele é biodegradável, então ele tem um custo um pouco maior. Os copos que a gente tem também, eles também são com um custo maior. Só que as comunidades, quando eles vêm pedir, é porque eles precisam de apoio.
E a gente precisa realizar esses apoios às comunidades onde a gente está, né? E aproveitando, Cunhasque, esse ano de 2025, falando dos projetos sociais, um dos projetos é o Sicredi na Comunidade. Tu conhece bem, tu acompanha bastante. Então, esse ano foram entregues 6 projetos, né, que a questão dos aportes de recurso, foram mais de 30 mil reais entre as 3 agências do município de São Miguel, que a gente fez esses aportes, em 6 projetos locais aqui do município, né? E fora a doação de imóveis, né, Ricardo, para a PM, que a Patrulha Rural está montando um destacamento no Parque de Exposições. Então a gente conseguiu computadores através da nossa sede administrativa, móveis da agência do Ricardo, que o segundo piso lá foi desativado a parte do escritório, então os móveis foram para a Patrulha Rural, a Escola Municipal do Ipiranga, né? Ipiranga. Ganhou para a sala dos professores, né, Ricardo? Nós tivemos também na PM, computadores para PM, nós tivemos também doações para a igreja, né? Cadeiras para a igreja, agora, a semana passada, inclusive, foram retirar lá na sede. Então são pequenas ações que fazem a diferença. Mas sem dúvida nenhuma, são importantíssimas. E outra, eu já vejo outra questão aqui, que nós temos que fazer esse registro para não deixar passar batido, né? A gente vê muito disso do poder público, né? E as pessoas vão atrás do poder público, mas eu vejo que há trabalhos como esse do Sicredi, importância para mostrar que a iniciativa privada, ela também, com um pouquinho de sensibilidade, né, pode direcionar isso, e o Sicredi desta vez dando exemplo também nesse sentido. Só para fechar o assunto ali, Festa Raiz, outra coisa que a gente tem que observar, que eu fico imaginando daqui 10, 15, 20 anos, esse recorte daquele momento vivido pelaquela comunidade vai ficar lá, né? E vai ficar lá, e a gente vai olhar para trás, vai ter oportunidade, porque muitas das coisas que aconteceram em São Miguel do Iguaçu não tiveram registros, e a história, ela fica, o verbal vai se perdendo, porque as pessoas mais antigas, elas vão perecendo, e isso vai acabar ficando, e pelo contrário, nas comunidades ali, muitos dos registros, agora a gente vai ter oportunidade de rever isso e entender, 20 anos atrás era assim que era a comunidade, né? Bom, e falando em 2025, a gente teve um ano de muito trabalho, né? Queria que vocês comentassem como que foi esse ano. Selic batendo recorde, né? Então, um desafio para mais uma vez, o Sicredi apresentando produtos alternativos, né? A gente teve várias possibilidades de buscar, e vocês podem falar à vontade, que abriu um leque para quem tinha como investir, para quem buscava investir, para quem queria planejar o futuro, né? Já que tinha que mudar essa configuração. E entre outras questões também, do lado positivo, tivemos uma safra maravilhosa, e está chegando outra safra que está prometendo demais. Que bacana, foi um ano, né, desafiador realmente em 2025, a taxa a Selic em alta, a economia, a inadimplência e tudo mais que a gente tem percebido aí, né, no nosso dia a dia. Mas também foi um ano de muitas conquistas, né? Eu quero trazer aqui um pouquinho alguns números com relação à nossa cooperativa, né? Quando a gente está inserida na comunidade, a gente está valorizando a comunidade, não tem como não dar certo, né? Então, assim, alguns pontos que foram... queria deixar registrado também, nosso ano 2025 foi a inauguração da nossa sede, né? Uma sede imponente, uma sede maravilhosa, para nos deixar com muito orgulho, né? Fazer parte de uma empresa que tem uma sede, tem uma administração, números de colaboradores, já passamos de mais de 1.600 colaboradores, a nossa cooperativa, atingimos a marca de mais de 260 mil associados. Nós tivemos aí, até o mês de outubro, aí fechando o mês de novembro, 250 milhões em resultado. Isso não é para qualquer cooperativa ou qualquer instituição financeira. E fruto disso, né, nós agora no dia 19 de dezembro, nós colocamos na conta capital dos associados, nós pagamos o juro ao capital, né? Devolvemos aos associados 77 milhões, Cunhasque, não é 77 mil, é 77 milhões
para os nossos associados. Isso demonstra a nossa solidez, o nosso crescimento. É um trabalho com muita responsabilidade, né? Nós sempre falamos assim para os colaboradores, né, que nós estamos atuando com dinheiro do associado. Então nós temos que ter bastante cuidado na concessão de crédito, né? Fazer o controle da inadimplência para que cada vez mais a nossa cooperativa venha trazer esses números fantásticos aí para nosso associado, né? Então assim, também falando, né, com relação às alternativas, né? Nós temos um leque de produtos fantásticos e foi um ano realmente, eu digo assim, foi um ano de crescimento na nossa base de consórcio, né, que é uma opção que o associado tem. Eu penso sim em trocar meu veículo, mas de forma planejada, uma forma consciente, organizada, né, tendo planejamento na educação financeira, que é importante, que é uma das ações que a gente também realiza na comunidade, e isso nos traz bastante alegria, né, em poder realizar sonhos com o associado através de um consórcio, através de um crédito consciente, né, bem elaborado, entre outros produtos, né, Thiago? Bom, e aí resta a gente projetar agora 2026, né? 2026 está batendo na porta, né? Faltam aí, contando hoje, mais 2 dias, né? E aí a gente vive toda a expectativa. No setor agro, talvez a gente está vivendo uns grandes momentos, né? A gente está ali a 1 metro da linha do gol, né, para completar essa missão, porque, gente, tá quente, um calor impressionante, mas chove todo dia, então isso traz uma perspectiva assim. Teve aquele sustinho do tempo, que deu aquela esfriada, nublado muito tempo, mas a gente está com sol e chuva, quer dizer, condições perfeitas para a nossa principal commodity, né? Uma das, né? Hoje tem frango de corte aqui, que São Miguel do Iguaçu lidera, mas segundo vem a soja, e isso é fundamental, principalmente para o setor onde o Sicredi está, porque sabe como que funciona o mercado. Teve muita gente que teve frustrações, teve que renegociar muita coisa, e agora já começa a fazer outro tipo de projeção. Já teve uma safra boa e vai, pelo visto, se tudo ajudar, outra safra ainda melhor. Bem isso, Cunhasque. Eu lembro uns 2 meses atrás eu tive aqui, a gente teve essa conversa, né? Que se o clima colaborasse, seria um ano fantástico para a nossa região, né? E no começo de dezembro tinha-se a expectativa de não ter tanta chuva, ou seria um pouco mais falhado, mas graças ao bom Deus aí a gente está tendo um período muito bom, que um dia chove num lugar, outro dia chove em outro, e cada pouco uma pancada de chuva. Essa madrugada aí choveu de novo, né? Não foi geral, mas praticamente todo mundo aí pegou um pouco de chuva de novo, né? E para a planta que está nessa reta final, é excepcional, né? E que nem tu comentou, de dia quente, final do dia tá dando uma pancada de chuva. Então é o clima hoje ideal para a planta, para o soja, né? E o nosso município, o agro, ele é muito forte, né? Pegando como um contexto geral, suinocultura, avicultura e grãos. Então, se isso vai bem, o município em si, ele consegue ir bem também, né? A gente tem o público empresarial da cidade que tem os seus negócios, que faz isso com maestria, mas a gente sabe, se o contexto geral vai bem, o município também tende a crescer, né? E agora, eu venho de Medianeiro todos os dias, a gente já começa a ver as lavouras já em fase de final, né? Tu vê que elas começam a lourar, mudar de cor, e lógico, agora a gente já para metade do mês de janeiro, provavelmente a gente vai ter áreas já de colheita para os produtores. E aí vem a segunda parte, que é a parte de comercialização dos grãos, saber fazer uma comercialização legal, né? E também, né, quem comercializar, o Sicredi está disponível com linhas de investimento para poder potencializar ainda mais esse recurso do associado. É importante, né? Todos sabem, né, que a colheita do soja é a principal cultura no grão, né? Normalmente a expectativa sobre essa produção, esse produto, é sempre a melhor possível. E realmente, né, a gente percebe aí nas lavouras, assim, o desenvolvimento, o crescimento, e agora já estão em fase, alguns mais adiantados, em fase de
de lourar e assim. Então, acredito que pouco tempo, em 15, 20 dias aí, a gente já começa a ter as colheitas. Isso é importantíssimo, né? Como o Thiago comentou sobre a economia do nosso município, aí, o crescimento, né? O desenvolvimento, porque o agricultor colhendo bem, tendo um preço bom, que é o melhor dos mundos, né? Com certeza ele vai investir, ele vai gastar, né? No nosso município. E também, né, isso é importante frisar, né, a cooperativa, o Sicredi, ela tem à disposição do associado um leque de produtos de investimento, onde desde o mais tradicional, que é a poupança, que é extremamente importante para nós, né, um produto que nos garante também, assim, a gente poder reinvestir no agro, como outros demais produtos aí com rendimento fantástico, né? A taxa Selic em alta também nos dá um retorno, né, aos investimentos de uma forma bastante satisfatória. Então, a gente está pronto, preparado, as equipes estão preparadas, tem o conhecimento dos produtos para poder orientar, ser consultivo ao nosso associado para fazer o investimento adequado. E através da série AgroMais, que o Sicredi também é parceira, a gente vai mostrar como que vai ser essas colheitas, né? A gente tem essa oportunidade, tem vários recortes para fazer, inclusive o próximo material que a gente vai produzir aqui em parceria com o Sicredi, a gente pode fazer uma retrospectiva. Olha aqui, não é um recorde tão grande, mas recorde de 2025, para a gente ter essa linha do tempo, inclusive em inovação. A gente está vendo a suinicultura crescer, né? Aumentar a produção. Muitos mercados internacionais abriram e o Paraná está aproveitando essa condição, né? Então vai ter um crescimento, vocês perceberão um crescimento natural disso. E é bem nesse setor que a gente estava visitando lá uma pocilga em construção, financiada pelo Sicredi. E o produtor tinha um desafio, que vai ser o desafio da maioria. Eu fiz material em Missal, relatando lá que é o maior município produtor de suínos aqui da região, e um do Paraná, em per capita, que é o passivo ambiental. E esse produtor em questão que a gente visitou, o seu Nivaldo Peron, ele buscou uma solução há anos, é um dos pioneiros nesse sentido, dá um destino, porque ele tem galinhas de postura também, dá um destino correto e ganhar dinheiro ainda produzindo o próprio adubo. Esse é o material mais assistido da série AgroMais, passou de 300 mil visualizações e lá tem a mão do Sicredi, então a gente vai poder ver os números que foram fantásticos da colheita desse ano, com números também e com materiais que foram tendência. E de novo, o Sicredi, não vou parafrasear aqui nem fazer trocadilho, mas de novo na vanguarda nesse sentido, né? Então, gente, agradecer vocês, nosso tempo terminou, agradecer o Thiago, agradecer o Ricardo, que já se entrosou muito bem com a nossa comunidade, né? Já é um integrante fundamental dessa comunidade, então nosso muito obrigado a vocês, parabéns pelo trabalho e um ótimo 2026 aí pela frente. Obrigado, Cunhasque, obrigado a todos os ouvintes. Também desejar em meu nome, em nome da nossa equipe, da minha equipe. Nós também quero lembrar aqui, nós temos nossa colega a Bruna, que faz parte também, é gerente lá da Duque de Caxias, que, né, lidera uma equipe para os PJs, empresas, mas dizer que 2026 seja um ano de primeiro lugar, com bastante saúde, bastante fé, e que a consequência de tudo isso a gente vai conquistando, né, no período, e não tenho dúvida que vai ser um ano fantástico. E conte com o Sicredi, conte com a nossa agência, conte com os nossos colaboradores. Nós estamos à disposição para buscar o crescimento do associado, o crescimento da comunidade e o crescimento da nossa Sicredi. Agradecer, Cunhasque, a parceria, a Rádio Jornal pelo espaço de todos os anos aí, desse ano, né? E ano que vem estaremos juntos novamente. E desejar a todos aí um próspero 2026, muita saúde, muitas alegrias. E parabenizar a rádio também, que está no momento de transição da AM para FM, 104.1, agora vai ser na FM, né? Então ontem eu tive sintonizado escutando a rádio, né? Então parabéns por essa mudança aí
que é importante, né? A gente sempre fala em crescimento, em mudanças, e isso, lógico, vai trazer um crescimento muito bom para a rádio. Isso é tão significativo que agora você vai poder acompanhar a emissora no FM, no rádio convencional, lá em Medianeira, por exemplo. Exatamente, isso aí. E em Santa Rosa, melhor ainda. Gente, obrigado, Thiago, obrigado, Ricardo. Tá chegando na sequência Valdeci Gonçalves. Eu volto às 11 com a Tati. Até lá. Você acabou de ouvir